Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 9, versículo 24. Os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 24. Quem somos nós, os quais fomos chamados por Deus como gentios, pessoas que não são da nação israelita, que não são judeus, que não são o povo escolhido por Deus na terra? Nós somos os chamados, os eleitos, os escolhidos pela pessoa de Deus para sermos vasos da sua misericórdia, para que todo mundo conheça as riquezas da sua glória, os quais somos chamados pelos judeus e gentios. Romanos capítulo 9, versículo 23, para que também Deus desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia dos gentios, que para a glória já dantes preparou. Nós somos igrejas, que significa pessoas chamadas por Cristo Jesus para sair para fora do pecado. E quando estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus, pertencemos a um só corpo, a uma só congregação, a amada igreja, a noiva imaculada do Cordeiro de Deus imaculado, sem pecados. Romanos capítulo 9, versículo 25, como também diz em Oséias: chamarei meu povo, os gentios, ao que não era o meu povo, e amada, a que não era amada. Nós somos aqueles que cumprem as palavras do Filho de Deus quando nos reunimos ao seu nome, onde e quando Ele, Jesus Cristo, determina, e não onde e quando o homem determina. Mateus capítulo 18, versículo 20, disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, Cristo Jesus, no meio deles. Nós somos chamados filhos do Deus vivo, no lugar das pessoas que nos diziam que não éramos o povo de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 14? De maneira nenhuma, gente. Porque, em primeiro lugar, nós somos salvos pela graça, pela vontade de Deus e não por nossa vontade. E para isso, Ele nos concede um dom que não existe em nós, a fé verdadeira. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, gente, ou seja, pela vontade de Deus sois salvos, e isso por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Gente, o próprio Deus em pessoa nos responde: não depende de quem quer ser salvo, e nem de quem corre atrás da salvação, mas depende da minha graça, da minha vontade, pois compadeço e tenho misericórdia de quem eu, Deus, quiser, para que ninguém se glorie nas suas obras como digno de receber a salvação, pois Deus não abre mão da sua glória, gente. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, pois disse Deus a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu, Deus, tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 20. Gente, somente pessoas que não servem a Deus e não o conhecem não sabem que Deus
é o Criador de todas as coisas, inclusive do mal, daqueles que não creem nele e não o servem, daqueles que foram criados como vasos de desonra para a pessoa de Deus, para receberem a sua ira. Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro, Deus, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 21. Então, o que diremos, pois? Que os gentios, ou seja, nós, que não buscavam a justiça de Deus, alcançaram a justiça? Sim, gente, mas foi uma justiça que veio pela fé, que não existe em nós, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 30. Deus é Espírito e Santo. Logo, Ele deu a lei santa para os judeus, os israelitas buscarem a santidade. Mas como eles receberam a lei santa em um corpo enfermo, pecador, Deus enviou seu Filho em carne, semelhante aos judeus pecadores, para cumprir a lei santa e acabar de uma vez por todas com o Velho Testamento da lei, gente, e fundar o Novo Testamento da fé, da graça, da vontade de Deus. Oh, glória! Romanos capítulo 8, versículo 3, porquanto que era impossível a lei que era santa, visto como a lei estava enferma pela carne no pecado, Deus enviando seu Filho na semelhança de carne do pecado, pelo próprio pecado condenou o pecado na carne. Jesus te ama, gente. O Filho de Deus morreu por todos aqueles, judeus ou gentios, que pela graça, ou seja, pela vontade de Deus, recebem um dom que não existe em nós. A fé verdadeira, gente, que nos capacita a receber o perdão pelos pecados cometidos no sacrifício do seu Filho. Romanos capítulo 9, versículo 24. Os quais somos nós, a quem também Deus chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos capítulo 9, versículo 24. Amém? Dani Miguel.